Aleluia! Graça e paz, igreja! Amém! Amém! Quero convidar os irmãos a entrarem para o templo, os irmãos que estão do lado de fora, os que já estão aqui dentro, se coloquem de pé, vamos orar. Queria que a mídia colocasse para mim Salmo 37, 5. Quero dividir com os irmãos uma palavra na qual o Senhor colocou no meu coração para o ano de 2023. Você que trouxe sua Bíblia, consegue acompanhar. Você que não trouxe, acompanhe conosco aí. Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Vamos repetir todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará, e ele fará, e tudo ele fará. Esse é o nosso primeiro culto do ano de 2023, e essa palavra que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. Entrega o caminho de vocês, o ano de 2023, nas mãos do Senhor, que mais do que pedimos ou pensamos, ele fará. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu vou pedir a diaconisa Lourdes para fazer essa oração inicial. Você vem aqui para adorar o Senhor, entrega a Ele o seu melhor, não cesse sua adoração, seus lábios, ore, fale com o Pai. Você está na casa do seu Pai, agradeça a Ele. A paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Paizinho querido, na tua presença, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos, Senhor, por esse ano de 2022. Onde a tua boa e generosa mão estava sobre cada um de teus filhos aqui. O Senhor proveu na nossa vida. O Senhor abriu porta. O Senhor curou as enfermidades. O Senhor abriu os corações. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Continua conosco, Senhor.
confiança em Ti, Senhor, que somos dependentes de Ti, Senhor. Que tudo aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, esse ambiente é Seu, Deus. Aleluia.
com as promessas renovadas. Estamos iniciando o ano, Senhor, com uma ardente expectativa daquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, daquilo que o Senhor vai fazer em nossa casa, daquilo que o Senhor vai fazer no nosso trabalho, daquilo que o Senhor vai fazer nos nossos projetos pessoais, daquilo que o Senhor vai fazer no nosso ministério. Ah, Deus eterno, muito obrigado por esse dia. Obrigado por nosso irmão Evanildo, que completa mais um ano de vida hoje. Obrigado pela vida do teu servo, que tem estado aqui conosco, tem caminhado com a gente, tem sido um homem que tem dado sustento à nossa fé. Nós olhamos para ele aqui, Senhor, nos sentimos renovados, nos sentimos agraciados. Por isso, ó Deus, abençoa meu servo agora, acrescentando a ele saúde, acrescentando a ele sabedoria, acrescentando a ele, Senhor, entendimento, graça. Senhor, prospera a mão do teu filho, abre portas para ele, e o teu nome também seja glorificado na vida do teu servo. Oramos, Senhor, também para que a saúde da nossa irmã Cris seja estabelecida, na saúde da nossa irmã Ana Paula, da nossa diaconisa Lourdes. Oh Deus, colocamos essas pessoas que tiveram a saúde debilitada no início do mês, no início desse ano. Toma, Senhor, toma a vida dela em tuas mãos, toma a vida dela, Senhor, em tuas mãos. Dá a tua graça, dá o favor sobre a vida delas. Dá em nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Por favor, Senhor, entra na tua glória, entra no teu favor na vida das pessoas. Se há pressão, coloca a pressão no devido lugar. Se é a parte cardíaca, vai tomando a parte cardíaca, sanguínea, ossos, dedos, coloca tudo no devido lugar, para que o teu nome possa ser exaltado sobremaneira e que possamos juntos cantar e contar testemunhos da tua graça, do teu favor, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, que luta, mas vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento, meu irmão, toma o seu assento, minha irmã, em nome de Jesus, na glória do Senhor. Estamos aí, nosso primeiro culto do ano, amém? Deus já tem feito coisas maravilhosas, irmãos, né? Já estamos vendo do outro lado da palavra, né? Passamos pela tribulação, entramos no rio, as águas do rio tentaram nos afogar. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Isso não é música de velório não, isso é música de fé. Nós seguramos na mão de Deus e fomos, e agora nós já estamos vendo terra à vista. Já estamos dentro d'água, mas nossos pés já pisam na areia. Amém? Então nós temos visto as promessas se cumprindo para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, antes de chegar aqui à igreja, fiz uma visita com essa irmã Ed, né? Essa vizinha aqui atrás. Tive uma boa surpresa aqui agora. Um amigo que congregou com a gente há alguns anos, esteve aí conversando. Jesus está fazendo a obra dele, amém? Você faz a sua parte, Jesus faz a dele, né? A gente está vendo lá a mão do Senhor na vida dos jovens também. Irmãos, tem coisa boa para vir esse ano. Glória a Deus. Você pode dar amém? Amém. Então, irmãos, é um ano de mudança, né? Um ano de maturidade cristã. Vamos alguns recados rápidos. Quarta-feira, nossa quarta ativação, mas sexta-feira agora, nós temos um discipulado, amém? Uma vez por mês,
eu vou estar reunindo os obreiros aqui da igreja, eu vou estar dando discipulados a eles. Então, quem tem que vir já foi comunicado, amém? Sexta-feira agora, 7h, nós vamos estar aqui com os obreiros orando, ministrando uma palavra, intercedendo. E eu queria, queridos, como vocês já sabem, nós estamos de jejum até domingo, o ministério está de jejum até domingo. Coloquem na sexta-feira, na oração de vocês do jejum, a nossa reunião de sexta-feira, amém? Esse ano é um ano de entrega, esse é um ano diferente. Então, eu percebo que, como nós mudamos a nossa atitude, começamos a jejuar, começamos a orar, os ataques começam. Então, você tem que segurar firme aí. Segura firme, porque aquela vidinha mole, aquela molezinha de 2022 passou, meu irmão. O negócio agora é avançar para aquilo que o reino tem para nós. Então, estamos jejuando, estamos orando, estamos sexta-feira aqui no nosso discipulado. Uma vez por mês vai acontecer, no lugar da torre de oração do discipulado. Se não for a sexta, vai ser um sábado. Quando for o sábado, vai ter alguém convidado, para a glória de Deus. E vamos que vamos. Semana, não vou antecipar o que vai acontecer, mas vai ser bênção esses dias. Amém? Então, sexta-feira agora, nosso discipulado para a glória de Deus. Diga amém. Amém. Domingo de manhã, nossa manhã devocional voltou. Diga amém. Amém. Aqueles que não gostam de acordar cedo, diga amém. Amém. Voltou. Nossa manhã devocional com escola bíblica. Amém. 9h30, de 9h30 às 11h, louvor e adoração. Logo em seguida o ensino para a glória de Deus. Pastor, vai voltar o café? Por enquanto não. Vamos ver como vai ficar o andar da carruagem. E a gente bota o café, sabe por quê? Nós estávamos colocando café e ninguém estava vindo tomar café. Então as pessoas aproveitavam e chegavam depois. E aí não estava valendo investir no pão, investir no café, no leite, porque aquilo a gente faz para a comunhão. E aí os irmãos não estavam chegando para tomar um café, então não adianta fazer. Então a gente só vem com 9h30, os obreiros chegando 9h, como sempre, 8h45 abrindo a igreja, 9h a igreja aberta, ativando o ambiente. Agora deu 9h30, começando o oração, o louvor, 11h a gente termina, amém? Por quê? Porque 6h30 nós estamos no nosso domingo de celebração para a glória de Deus, amém, queridos? Até aqui, esses são os nossos anúncios. Vai ter que encontrar um jovem no final do mês. Hoje não deu tempo de fazer a arte, mas nós vamos fazer um encontrão jovem no final do mês. Não vai ser aqui na igreja, vai ser lá na casa do Mateus, amém? Então nós vamos fazer lá um encontrão jovem. Tem casa aqui? Então as crianças para a gente orar por elas, amém? José com esse cabelo azanel tá aí, né? Cortou na lateral, deixou em cima grande. Tá madeira. Benjamin que não corta o cabelo de jeito nenhum. Amém. José está falando amém. Amém? E o José aí? Tá na onda do Benjamin, José. Não quer cortar cabelo não, né? Mas é isso aí, Os queridos, estamos só para cá, vamos orar pelas crianças. Pai, nós abençoamos seus filhos, suas filhas, que vão estar na salinha ali agora, da professora Carla, de Diaconisa Carla. Dá graça a ela, Senhor, para que ela possa estar ensinando a eles aquilo que nós vamos também ensinar aqui. Se com elas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Vai lá, crianças, vai ser os últimos dias que vocês vão ficar sem ar-condicionado lá, tá? O pastor vai providenciar o ar-condicionado para vocês. Amém? Isso, tatame. Botar o tatame lá. Glória a Deus. Alguém já está escalado para fazer a pipoca? Não, hoje não tem pipoca não. Amém. Vamos lá. Dízimos e ofertas, queridos. Deus tem nos dado graça e a fidelidade dele tem passado por nossas vidas. Eu não quero me alongar porque quarta-feira é mais louvor e palavra. Você sabe que se você receber o seu salário, você pode direcionar, ser fiel ao Senhor. Dízimo é fidelidade. Amém? Não é obrigação, é fidelidade. Se você acha que é obrigação, então não precisa dar. Amém? Deus não recebe nada por obrigação. Quem recebe, escuta o que eu estou te falando.
Escuta o que eu vou te falar, presta atenção, olha para mim aqui todo mundo. Quem recebe a obrigação é o diabo. Quem recebe a obrigação é o diabo. Deus não recebe a obrigação. Então, se você acha que dar o dízimo é por obrigação, esquece isso. Quem recebe a obrigação é o diabo. Você entrega a sua fidelidade a Deus. Amém? Fidelidade é diferente de obrigação. Obrigação você faz porque alguém está mandando você fazer e você não quer. Fidelidade não é algo que você dá espontaneamente a alguém ou a Deus. Amém? Você decide ser fiel à sua mulher, você decide ser fiel ao seu igreja, ao seu pastor, ao seu ministério, a Deus. A fidelidade é algo que você precisa entender. Você dá porque você é fiel. Amém, queridos? Então, tire sua oferta nesse momento, seu dízimo, se você pode entregar. Ah, pastor, quero entregar o ano passado. Amém, entregue do ano passado, entregue desse ano. Deus abençoe você. Se você costuma fazer Pix, não esqueça de fazer o seu envelope. Amém? Para a glória de Deus. Se você é daqueles que gostam de entregar em espécie, entregue. Se você gosta de passar na máquina, também entregue a máquina. Para a glória de Deus. Vem cá, Diácono Eduardo. Diácono Eduardo vai ungir você, que vai estar entregando aqui para a glória de Deus. Amém? Sempre tem um ministro aqui entregando, ungindo. Diácono Eduardo vai estar após a oração. Você pode vir à frente e depositar para a glória de Deus. Pastor, eu quero depositar por Pix, está ali na tela, nossa chave Pix. Deus, nós oramos nesse momento pedindo a tua bênção sobre, ó Deus, a fidelidade do teu povo, dízimos e ofertas. Abençoa a mão do teu filho, a mão da tua filha. Em 2022 eles foram fiéis, Senhor. Em 2023 eles vão ser mais fiéis ainda, Senhor. Porque não fazemos por obrigação, fazemos por fidelidade. Então recebe, Senhor, nossa oferta, nosso dízimo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vem à frente, querido, deposite aqui. Diácono Eduardo vai estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Domingo a gente coloca na liturgia sem falta, tá? Para hoje ser mais didático, mais palavra e adoração. Amém? Todos foram ungidos, Diácono Eduardo. Deus nos abençoe. Não falta a irmã Paula. Cadê? Uns tem que ungir lá. Isso. Já ungi, já. Que a irmã esteja um pouquinho mais devagar. Porque ela está, na verdade, ela está com sono, mas a vida dela. Ela tem trabalhado bastante. Amém? Glória a Deus. Amém? Isso. Isso. Glória a Jesus. Enquanto o Diácono Eduardo retorna para a posição dele, hoje ele está jogando vários pontos. Pode pegar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abaixa esse gideão missionário aí. João capítulo 3, irmão. João capítulo 3. João capítulo 3, o verso 27. João capítulo 3, verso 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o 36, tá? João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que disse. Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele.
29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu, sobre todos é. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas irá de Deus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Querido, nós estamos falando a partir desse ano, já falamos no último culto, falamos no último culto sobre maturidade. E eu queria falar hoje, aproveitando que o culto nosso de quarta-feira é um culto mais dinâmico, é um culto mais voltado para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Eu queria falar sobre um testemunho, sobre um chamado maduro, sobre o que é um chamado maduro. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa estar no lugar certo. Aliás, você não só precisa estar no lugar certo, mas fazendo a coisa certa. Tem muita gente que está no lugar que Deus não colocou, e eles estão fazendo as coisas, estão trabalhando. E Deus, na verdade, quer que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. A gente tem a tendência de dizer que as pessoas têm que funcionar naquele lugar. Eu vou pegar o Steve, vou colocar o Steve na bateria, para o Steve funcionar na bateria. Quando na verdade o desejo de Deus não é que ele funcione, o desejo de Deus é que ele flua nesse lugar. Porque fluir é melhor que funcionar. Funcionar não é aqui. Funcionar, você funciona na sua empresa. Funcionar, você funciona no departamento da sua empresa, no departamento onde você trabalha. Na obra de Deus a gente tem que fluir. Então você precisa estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Tem muita gente que está até no lugar certo, mas não está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque ele acha que está funcionando no lugar que de repente Deus não chamou ele para estar. Então quando ele consegue compreender que ele está no lugar certo, ele está fazendo a coisa certa, ele flui e não funciona. Então o desejo de Deus é que a gente flua nele, não que a gente funcione. Porque funcionar, você pode funcionar hoje e amanhã não funcionar e ser descartado. Deus não quer descartar ninguém. Deus não é um Deus que te usa e quando você não pode mais oferecer a Ele te dispensa. Eu estava conversando com uma pessoa agora e ela tem esse sentimento, que enquanto ela era útil, as pessoas usavam ela. E depois que ela passou a não ser mais usual, foi dispensada. Então, irmão, a gente precisa entender essa dinâmica. Deus não chama ninguém para usá-lo e descartá-lo. Deus chama essa pessoa para fluir. Você tem que estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Amém? Tem muita gente boa que a gente conhece que hoje está sem uma igreja. Por quê? Porque antes eles funcionavam muito bem. E por algum motivo a engrenagem quebrou e agora não estão no lugar nenhum. Não estão no lugar certo e não estão fazendo as coisas certas. Então Deus nos chama nesse tempo para fluir na sua presença. Amém? Segunda coisa que a gente tem que entender dentro da introdução: não se trata de fazer mais. Pastor, 2023 eu vou fazer mais. 2023 eu vou estar mais presente nos cultos. 2023 eu vou fazer uma aula de violão.
eu vou fazer uma aula de bateria, 2023, não se trata de fazer mais, irmão. Se trata de fazer o certo. Tem muita gente fazendo muita coisa e está fazendo coisa errada. Tem muita gente que está fazendo muita coisa, mas não está fazendo aquilo que Deus quer. Então o chamado, primeiro quem é chamado, ele sabe que ele é chamado. E o chamado também precisa amadurecer. Porque o chamado a amadurecer, você consegue compreender que você não vai fazer mais, mas vai fazer o certo. Tem gente que não precisa fazer muita coisa não, querido, só precisa fazer o certo. Não, eu vou fazer, que eu vou chegar cedo, que eu vou pintar, eu vou fazer. Não adianta. Você tem que fazer o certo. E o certo será feito quando você entender o seu lugar. Por isso que a gente diz aqui na igreja, um lugar para cada irmão no seu lugar. Já pensou? A irmã da intercessão queria mandar o irmão do louvor. A irmã foi chamada para interceder, não foi chamada para louvar. Aí o cara que foi chamado para louvar está se metendo no cara da portaria. Não, ele foi chamado para louvar, usar o dom dele, ele tem um dom do talento, ele tem um talento de louvar, tem uma barulho, não, mas ele quer se meter na portaria. Então, cada um no seu, cada irmão, um lugar para cada irmão no seu lugar. Amém? Até aqui? E aí, querido, a gente encontra o texto que a gente acabou de ler. O texto que a gente acabou de ler, ele é muito didático, por quê? Porque trata do ministério de João Batista. O ministério de João Batista, ele é marcado por algumas coisas. E uma das coisas que marca o ministério de João Batista é a maturidade. João chegou a um ponto de maturidade espiritual, dele conseguir compreender que ele não era o Cristo. E que ele só estava apontando o caminho para alguém maior do que ele. Então a primeira marca de alguém que tem um chamado maduro é o seguinte: você pode exercer aquilo que você não foi comissionado. Aliás, você não pode exercer aquilo que você não foi comissionado. Você não pode querer fluir alguma coisa que Deus não te chamou para fazer. Eu amo louvor. Eu escuto louvor o dia inteiro. Boto no carro, boto nessas plataformas que tem, vou escutando louvor, chego no meu trabalho, boto louvor no computador do trabalho, vou ouvindo. De vez em quando, eu até arrisco, eu canto junto com eles. Só que Deus não me chamou para louvar. Aliás, não me chamou para exercer a função de cantor. Primeiro que, aliás, voz todo mundo tem. Eu não tenho aptidão para cantar. Eu sou fora do tom. A minha voz é feia em relação às muitas vozes que passam por aqui. Mas de vez em quando, imagina se eu quiser cantar. Não, domingo agora quem vai fazer o louvor sou eu. Nós vamos cantar Ambiente de Glória, Majestade Santa, Poderoso Deus. Beleza, a gente ensaiou tudo direitinho. Aí o rapaz do teclado, do violão, está me dando a deixa. Como eu não tenho aptidão, eu não sei a hora que entra. Então, a gente precisa entender nessa noite o seguinte: você não pode exercer aquilo que não foi comissionado para fazer. E aí a gente vai ver o versículo 27, João 3, 27. Coloca aí, deixa a Bíblia para mim que a gente vai passear nela. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma que não for lhe dado da onde? Então, você só pode fazer aquilo que o céu te deu para fazer. Você só pode fazer aquilo que Jesus ortogou você fazer. Eu conheço algumas pessoas porque pregam bem e acham que são pastor. E essas pessoas já estão abrindo até igreja. Não sabem o mal que estão fazendo. Não sabem quantas pessoas já botaram para fora, já botaram no inferno, já botaram na rua. Por quê? Porque confundem pastor com pregador. Todo pastor é um pregador, mas nem todo pregador é um pastor. Já dizia o saudoso pastor do Luiz Eduardo, o Diácono Eduardo, que sempre fala aqui. O Memório, o Luiz Eduardo, sei lá.
ele dizia isso, os mais antigos dizem isso. Primeira coisa é que quando você entra num seminário na aula de hermenêutica, de exegese, o professor fala: nem todo pregador é pastor, mas todo pastor é um pregador, todo pastor é um ensinador. Então, a gente só pode exercer aquilo que Deus deu para nós fazer. Se Deus te chamou, meu irmão, para isso aqui, vamos fluir. Se Deus te chamou para isso aqui, vamos fluir. Se Deus te chamou para ser um evangelista, vamos fluir. Por quê? Porque veio do céu. E se veio do céu, meu irmão, o céu garante. Se o teu chamado veio do céu, se a tua vocação veio do céu, o céu vai te capacitar. O grande problema é que a gente tem pessoas que não foram chamadas para fazer tal coisa, mas estão querendo fazer. O livro de Atos conta a história de um homem chamado, de um mágico. Ele viu os apóstolos batizando os gentios com o Espírito Santo e o poder de Deus, e ele quis comprar aquilo. Ele falou: quanto é que custa para ele poder fazer isso também? Ministério, irmão, chamado não é comprado. Chamado não é doado de alguém. Por exemplo, eu sou pastor dessa igreja aqui. Naturalmente, o pensamento natural da maioria das igrejas é o seguinte: quando o pastor se aposentar, quem assume no lugar dele? O filho. Não é assim que ocorre na maioria dos lugares? Só que eu não posso transferir aquilo que Deus me deu para o meu filho. E se Deus não chamou ele para ser pastor? E se Deus não vocacionou ele para ser pastor? Não é porque ele é filho de um pastor que ele deve ser pastor. Mas se Deus chamou ele, é outra coisa. Eu não sou filho de um pastor. Eu não sou neto de pastor. Na minha família não tinha um crente, um pastor. E Deus me comissionou. Então João está dizendo o seguinte: olha, ninguém vai exercer nada, ninguém vai fluir nada se não vier do céu. Homem nenhum pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Olha a maturidade desse homem, gente. Olha a maturidade desse homem. Sabe quem é ele aqui até agora? As pessoas estão indo atrás dele no deserto, Eduardo, porque ele tem uma mensagem dura, porque ele tem uma mensagem de confronto. Aí algumas pessoas viram para mim e falam assim: pastor, cuidado, porque a igreja de confronto não cresce, não cresce. Vai na igreja de João Batista no deserto. Está pensando que João Batista era cauteloso para falar? João Batista, quando pregava, falava assim: você é o cobra, está fazendo o que aqui? Raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? E as pessoas estavam lá. Por quê? Porque era um discurso que doía, era um discurso que confrontava, mas era um discurso que trazia a realidade do céu. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode exercer aquilo que você não foi comissionado para fazer. Segundo, aquilo que eu recebi, que o céu me deu, vai apontar o caminho de Jesus. Versículo 28. A parte C diz assim: eu não sou o, mas sou enviado adiante. Olha a maturidade do cara. Tu és o Cristo? Tu és o Cristo que a gente está procurando? Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado diante dele. Então, irmãos, o que eu recebi precisa apontar Jesus. Aquilo que você exerce aqui precisa apontar Jesus. Pastor, mas eu só fico no som. Mas até quem fica no som precisa apontar Jesus, porque se o cara não tem técnica, o som não sai aqui. Aperta o mute aí. Tá bom. Põe meu som aí. Nós vamos ouvir porque o nosso perímetro aqui da igreja é pequeno. Mas numa igreja distante acabou. Ele acabou comigo, eu não consigo mais pregar. Eu vou ter que gritar a partir de agora. Mas aí o homem de Deus vai lá, que tem habilidade, a minha mão controlada. Então, irmãos, aquilo que eu recebi do céu vai apontar Jesus. Você acha que Deus te deu um ministério para ficar cheio, rodando na igreja e não fazendo nada?
Então a gente precisa entender que esse ano a gente precisa despertar, irmãos. Não te dói essas cadeiras vazias? Não te dói saber que tem tantos amigos desviados no mundo, precisando de uma palavra, precisando de um encontro com Jesus? Amados, hoje um pastor de uma congregação bem conhecida me chamou. A gente troca muita ideia, porque ele falou que ele gosta do meu estilo. E ele foi músico muito tempo da Eixla. Foi músico tocou com a Eixla, tocou com o Kleber, tocou com alguns músicos da MK. E ele falou: pastor, para mim exercer o meu ministério hoje pastoral, eu tive que abandonar a música. E a gente começa muito o que acontece no meio da música. E ele estava falando que hoje muitos músicos que ele conhece estão afastados. E ele falou: pastor, eu estou afim esse ano de reunir uma célula, de chamar esses caras para pregar para eles voltarem para Jesus. Eu falei: cara, toma cuidado, para que ninguém ache que você quer abrir uma igreja. Ele falou: cara, mas se eu te convidar, tu não traz uma palavra aqui para eles, desse jeito que tu faz aí? Falei: cara, se você agendar, eu até vou aí, mas eu até estarei com você, mas eu não posso ter esse compromisso. Então, irmãos, Deus já está despertando pessoas para anunciar o reino dele, porque ele está voltando. Jesus está voltando. E o que a gente tem feito como igreja? Irmãos, nós passamos o ano todo sem batizar uma alma. O que isso quer dizer? Que a gente não ganhou uma alma para Jesus. A pastor, a pessoa que sou pastor da igreja, não, a culpa é nossa, porque nós somos de Deus, nós recebemos o ministério de Deus. Não cabe o pastor ganhar almas, cabe as ovelhas. Ovelha gera ovelha, e o pastor também é uma ovelha. O pastor dessa igreja é Jesus, e eu sou uma ovelha, e Deus está nos chamando, irmão, para ganhar almas. Deus está nos chamando para ser um ganhador de almas, de vida. Ou a gente vai ficar toda quarta-feira aqui, todo domingo, um sábado sim, um sábado não, de mulheres, de jovens, e a gente não avança, irmão. Então, irmãos, aquilo que Deus te deu tem que apontar Jesus. Aquilo que Deus te deu tem que apontar Jesus. As pessoas têm que olhar para você na bola e falar assim: eu quero Jesus que você segue. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: cara, eu quero Jesus que você serve. Por quê? Porque eu recebi algo dele. E aquilo que eu recebi dele tem que apontar Jesus, irmãos. 3. Nós precisamos nos alegrar ao serviço que nós fomos chamados. Versículo 29, Dudu. Se for para mim, fala que eu estou pregando, tá? Mais tarde eu tenho. Aquele que tem a esposa e o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas, porém, o amigo do esposo que lhe assiste e que o ouve, alegra-se muito com a voz de quem? Eu vou repetir, porque você prestou atenção na ligação. Vou ler de novo o texto. Faz parte. Mas é para você entender. Aquele que tem a esposa é quem? Esposo. Mas o amigo dos... Quem é o amigo do esposo? Quem é o amigo do esposo? Quem? Não, eu e você. Jesus é o esposo. A igreja é a esposa. Irmão, isso é coisa de escola dominical. Quem é o amigo do esposo? Responde, irmão. Não estou bravo, não. Fala: eu, pastor. É você. Está no texto, irmão. Mas o amigo do esposo, quem é o amigo do esposo? Somos nós. Jesus não é o noivo, a igreja não é noiva, não vai haver o casamento da noiva com Cristo. Então, se esse Cristo é o noivo, vai casar é o esposo, e a noiva é a esposa, é a igreja, e nós somos quem? O amigo do noivo, o amigo do esposo. E a Bíblia fala que assiste. Nós estamos assistindo, nós estamos dando suporte ao ministério do esposo. Nós, irmãos, discípulos.
diz: alegra-se, assiste e o ouve. Sabe qual o grande problema? Não. Sabe qual o grande problema de você não vir à igreja? É que você para de ouvir. Ah, pastor, eu estou ouvindo o podcast. Ah, pastor, eu estou ouvindo a live. Estou vendo a live. Irmãos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O único lugar que a palavra é explanada é na igreja, no culto. Jesus ia ao culto, tu sabia disso, Ana Paula? Todo sábado ele ia na sinagoga. Chegou um dia do sábado na sinagoga, ele estava sentado, deram oportunidade para ele. Ele leu Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu sobre ele, ele fechou o livro e disse: hoje se concretiza essa profecia. Até Jesus ia ao culto, irmão. Até Jesus ia ao culto. Agora eu fico imaginando as pessoas que não vêm ao culto. Eu já preguei uma vez nessa igreja aqui o que Tomé perdeu quando faltou o culto. Tomé perdeu a paz, Tomé perdeu a revelação, Tomé perdeu a alegria. Cara, uma vez ou outra você vai ter que... Chegou tarde no trabalho, passou mal. Mas quando a gente bota isso como rotina, a gente deixa de ouvir o noivo. Aí não sabe por que está fraco. Não sabe por que está cedendo às tentações. Não sabe por que o diabo está botando os laços e está caindo. Desculpe, irmão, a gente só se alimenta na igreja. Eu não sou a favor de Cristo em casa, não sou a favor de desigrejado. E eu já passei por muita coisa em igreja, fui ferido muito. E estou aqui até hoje. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei aquilo que eu recebi do alto, de quem veio. Então ele continua dizendo que ele assiste e alegra-se. E depois que ele ouve, o que acontece com ele, o diabo Eduardo? Você está prestando atenção aqui em mim? O que acontece depois que ele ouve? Ele? Muito, com a voz de quem? Então só vai se alegrar. Pega essa para você. Se tivesse um pastor amigo meu que ele ia falar: pega a visão agora. Você só vai se alegrar se você ouvir a voz do esposo. Você só vai ouvir a voz do esposo no culto. Amém. Presta atenção, isso eu aprendi desde quando eu me converti. No meu primeiro dia que eu fui à igreja, Estela, eu aprendi isso com o pastor Julião Souza da Silva, pastor da Igreja Batista Nova em Beleza. Ele disse assim: no primeiro dia que eu fui à igreja, depois que ele terminou de pregar, ele pregou Apocalipse 3:20. Ele disse assim: agora, desde quando você entrou aqui, você ouviu duas vozes. Primeiro a minha, que estou falando por esse microfone, e a segunda voz é do Espírito Santo que arde teu coração aí agora. Então você só pode se alegrar, e muito, depois que você ouve a voz do esposo. Então o chamado maduro, ele se alegra no serviço que foi chamado. Eu fui chamado para quê, pastor? Não sei, cara. Você tem que desenvolver o seu talento, desenvolver sua chamada. Eu, com 4 anos de igreja, 4 anos de convertido, irmão Lourdes, eu já sabia para que Deus havia me chamado. De repente, algumas pessoas vão passar um tempo maior. Amém? E eu não estou falando aqui de um chamado apenas específico de pastor, de missionário, não. Estou falando do serviço da igreja. Toda a igreja foi chamada a ganhar vida para Jesus. Amém? Quarto, Jesus precisa crescer em nossas vocações. É necessário. A gente já está espertinho, né? Gerando a palavra. É necessário que e que eu. Agora você está entendendo por que João falou isso? A gente canta isso aqui, mas ninguém pode de repente entender. Que ele cresça, mas por que a gente está cantando isso? Sabe por que João falou isso? Porque João falou assim: ó, o importante não é eu aparecer a ele, porque não sou eu que dou salvação a ele, não sou eu que abro porta a ele, não sou eu que salvo a ele, não sou eu que curo a ele. Então, o importante
cresça, Cristiano, e eu diminua. Tem muita gente que tem vocação, mas Jesus não aparece no ministério. Tem muita gente que foi chamado, está fazendo uma obra até maravilhosa, mas Jesus não está aparecendo no chamado dele. É vaidade, é o nome dele em primeiro lugar. Outro dia, um amigo meu me ligou, a gente, muito amigo, a gente fez seminário junto. Aí ele falou assim: e aí, mídiazinha? Eu falei: fala, canalha. Maneira que ele tem de se tratar gentilmente um pastor e outro, né? Falei: fala, canalha, vem de ler um tempo, fala comigo. Ele bate uma mídiazinha, né? Qualquer coisinha, aquela foto tua na igreja. Eu falei: eu gosto de mídia? Qualquer coisa na tua igreja aparece teu nome, da tua mulher, como pastor, presidente. Eu que gosto de mídia? Aí, canalha, tu pode aparecer, a gente brincou lá e tal. Mas, irmãos, é verdade. Eu conheço pessoas que pastoreiam filiais. Se a foto do pastor presidente não aparecer com a mulher, ele é disciplinado. Quem é que está crescendo na história? É a instituição? É o pastor ou a igreja? Dudu sabe do que eu estou falando. Se não tiver o nome do pastor presidente, a foto ele, da velhinha dele lá, aí eu me pouco. Tem igrejas, irmãos, que na fachada aparece até a foto do pastor e da mulher. Para quê? Que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, que me constranja. O meu chamado, irmão, a minha vocação precisa aparecer Jesus. Amém. Se Jesus não aparece na tua vocação, tu não foi chamado por ele, tu foi chamado por qualquer outro. Amém? No final, 5, você precisa parecer com aquele que te chamou. Um chamado maduro entende que ele se parece com quem chamou ele. 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre. Então, irmãos, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida precisa parecer com a vida de Jesus. Tem muito crente que não parece com Jesus. A Bíblia fala que a gente precisa ser semelhante a Jesus, semelhante ao secular. Uma vez eu já trouxe essa mensagem aqui na igreja. Nós somos semelhantes ou nós somos secular? Nós precisamos parecer com Jesus. Nossas atitudes precisam parecer com a de Jesus. A nossa maneira de falar precisa parecer com a de Jesus. A nossa maneira de se comportar precisa parecer com o comportamento de Jesus. O nosso tratar com as pessoas precisa ser um tratar de Jesus com as outras pessoas. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Na mesa, na última ceia, Jesus chamou Judas de amigo e chamou Pedro de diabo. Olha como Jesus tratou aquele que o traiu. Amigo, vai fazer o que te convém. Cristiano, Jesus ensina que se alguém der na tua face, você tem que virar a outra. Eu conheço crente, se alguém dá na face dele, eu estou falando de literalidade. Jesus não está falando nada, não é tapa, não, é tapa. É tapa. Jesus fala: vira a outra. Se alguém te fizer caminhar 1 milha, caminhe 2. Eu conheço crente, se alguém pisa no sapato dele no ônibus, ele está querendo brigar. Eu tenho uma tia, ela era assim, chama minha mãe de Ua. Pisou no meu pé, eu boto a Bíblia do lado e parto para cima. Que fruto que está manifestando? É o fruto da carne ou o fruto do Espírito?
tem que ser mansidão, temperança. Com quem a gente tem parecido, irmãos? Não, fala a verdade, com quem você tem parecido? E a gente nós só reproduzimos aquilo de quem nós espelhamos. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu gostava muito do Edmundo, o jogador que o Vasco teve. Quem viveu essa época viveu, né? Né? Ganhava tudo. A Brahma até fez um refrigerante aí há um tempo atrás, só da Vasco. A gente ganhava tudo. De 96 a 2000, só deu nós. Então quem viveu essa fase, viveu. Quem nasceu depois, tem que orar para Jesus abençoar o time lá, amém? Então eu vivi essa fase, irmão. Eu olhava o jeito dele de bater na bola, de correr, de driblar. E eu queria reproduzir tudo aquilo que eu via, porque eu gostava dele. Então você só reproduz aquilo de quem você tem como ídolo. As confusões que arrumava, eu queria arrumar as mesmas confusões. Por isso que me chamavam na igreja de cabeça de fósforo. Esquentadinho, esquenta à toa. Futebol da igreja a gente ia jogar, esquecer que era da igreja, irmão, o cara estava comendo, palavrão, o pastor parava, oi irmão, calma aí, vou morar aqui agora. Vamos ministrar a libertação dos irmãos aqui agora. Ô Igor, tu não vem semana que vem? Não vem semana que vem não, meu irmão. Se converte primeiro antes de futebol. Não, pastor, futebol não tem como. Não tem? Ô meu irmão, se você não consegue, se Jesus não consegue converter o teu futebol, a gente tem que orar. Tem que ir no tanque de Betesda 7 vezes. Bem? Então, irmão, você só reproduz aquilo de quem você tem como referência. Por muitos anos, eu tive alguns pastores como referência. E tem um, cito sempre ele aqui. Por um tempo, a minha maneira de pregar era igual a deles, trejeito, de bater na mesa, de gritar, de correr. Com o tempo, com a maturidade, eu fui desenvolvendo o meu próprio estilo. Então, irmãos, você precisa parecer com aquele que te chamou. Quem é que te chamou? Você precisa parecer com ele. Sexto, e a gente tem um 7º ponto aqui, a gente vai embora para casa. Bem, tempo bom. É isso mesmo? 8h40? Vai ver? Tempo bom. 6. Nossa, aqui vai pegar. Aqui vai pegar. Aqui vai apertar um pouquinho. Nossa linguagem deve ser igual à linguagem do céu. Vou repetir. Nossa linguagem deve ser igual à linguagem do céu. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Vou repetir. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por quem se parece a tua linguagem? A tua linguagem é linguagem de quê, irmão? É linguagem de crente? É linguagem de mundano? Tito 2,8, não está aqui não, mas eu lembrei desse texto. Tito 2,8. Tito capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã, irrepreensível, para que? Para que o que, irmão? De novo, linguagem sã, toda a igreja comigo, no 3, 1, 2, 3, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se vergonhe, não tendo nenhum mal de ser forte. Com quem parece a tua linguagem? A tua linguagem é linguagem de Deus. É linguagem de crente? É linguagem de mundano? É linguagem de morro? Com quem parece
a tua linguagem? A tua linguagem é a linguagem do céu ou é a linguagem da terra? Volta lá no livro de Enoque. Porque aquele que Deus enviou, quem é que Deus enviou? Enviou o Igor, enviou a Ana Paula, enviou o Eduardo, enviou a Lourdes, enviou a Cristiane, me enviou, nos enviou. Aquele que nos enviou fala as palavras de Deus. Paulo, falando a Timóteo, vai dizer que o obreiro, caça esse texto na minha conta aí, que o obreiro precisa manejar bem a palavra. Agora vai para o obreiro. É o que diz a Bíblia, Timóteo. Todo obreiro precisa manejar bem a palavra. Sabe por que muitos de nós não conseguimos orar mais de 10 minutos? Porque não temos a palavra nos nossos lábios. Sabe por que muitos de nós não conseguem ficar 10 minutos na oração? Porque a gente não tem Bíblia na nossa boca. Bota a pessoa para orar, não, eu estou alegre. Eu já fui numa igreja, isso acontece muito na região dos lábios. Tu vai visitar a igreja, e aí tem pastor que vai dar oportunidade. Não queria dar oportunidade para a irmã Ana Paula agora trazer uma palavra. Só que a irmã Ana Paula não lê Bíblia o dia inteiro, não ora o dia inteiro, só fica vendo televisão o dia inteiro, no zap fazendo fofoca o dia inteiro, e não tem o que dar. Não, eu estou alegre, pastor, deixa para a próxima oportunidade. Se tu está alegre, a Bíblia fala, se está alegre, cante. Se está alegre, salmodeie, cante salmos. Então, irmãos, tem muito obreiro que não sabe manejar bem a palavra. Não, pastor, que eu vou entrar no seminário. Não precisa de seminário, não. Ser membro de uma igreja como a nossa, não dominar a palavra, irmão, é relaxamento. Todos os dias eu venho para cá e eu trago mais de 15 textos das pregações. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Está por aí. Vai caçando aí. Tu vai achar, menino. Então, irmãos, a nossa linguagem deve ser igual à linguagem do céu. Principalmente os obreiros. Principalmente você que Deus chamou para ser obreiro. Está achando que Deus chamou para ficar sentadinho na portaria? Deus está te chamando para uma obra, meu irmão. Aí entra alguém aqui com espírito maligno, com espírito imundo, cai com a mão para trás, babando, tu vai fazer o quê? Mas chama o pastor. Quem é o obreiro de plantão? Manda o obreiro se virar. Isso tem que ter autoridade, irmão. Autoridade é através do nome de Jesus. Tu dia entrou, a gente estava numa reunião aqui, os mais antigos lembram. A gente estava numa reunião aqui, a mulher passou do outro lado, o demônio manifestou do outro lado, jogou ela na rua, para o ônibus atropelar para ela morrer. O cara desviou, botaram a mulher aqui dentro, deram água porque acharam que era água, não sei o quê. Quando a mulher recobrou a consciência e trincou a boca e falou, eu te odeio, eu falei, eu também não gosto de você, sai dela. Eu vi o obreiro correndo para o banheiro, eu vi o obreiro de longe. Não, pastor, estava intercedendo, estava com medo. Por que estava com medo? Porque não tem uma vida diante de Deus, não tem uma vida reta diante de Deus, não tem um linguajar reto diante de Deus. Aí quando o diabo manifesta, está falando com um amigo, porque fala igual. Oh, aleluia! Quando a guarda pretoriana, quando a guarda dos romanos foram buscar Jesus lá no monte para levar ele preso, Judas teve que dar um sinal. Qual foi o sinal? Qual foi o sinal? Por que ele teve que dar um beijo? Não responde não. Por que ele teve que dar um beijo? Porque todos se pareciam. Todos, pastor, é muito fácil, era todo mundo barbudo, cabelo quente, falou. Todos se
pareciam porque eles estavam todos na mesma missão. Estavam caminhando debaixo da mesma obediência, da mesma visão. Linguagem sã e irrepreensível, para que o diabo, vosso adversário, não vos envergonhe. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como o quê? É de recuperação? Não. É devendo ponto? Procura se apresentar a Deus como obreiro? Como obreiro? O cara às vezes pode até fazer boa pontuação no concurso. Se ele não for provado, ele não vai. Como obreiro, ali significa trabalhador, aquele que serve, que não tem do que. Por que ele tem que se perguntar? Porque a vida dele é uma vida limpa, é uma vida de exemplo, que faça o quê? Que maneje bem a palavra da verdade. Ai, irmão, vai chegar o tempo do gol, dá oportunidade para você. Eu vou ter que fazer assim, ó, porque vai gerar muita palavra. Mas isso é uma igreja que está sendo fundamentada ainda. Alguns obreiros eu tenho até paciência, demais. Uns têm poucos anos, outros têm muitos anos. Porque não é o tempo que você tem de cristão, é o tempo que você passa com Deus. Tem gente que chegou ontem e já está voando. Tem gente que está aqui há 20 anos e continua na mesma. Presta atenção, irmão, vão chegar pessoas. E se você não se... Eu não estou criando competição aqui não. Mas se você não se colocar na posição de um obreiro que maneja bem a palavra, pessoas vão decolar e você vai ficar. Tá vendo? A igreja mudou. Olha lá, o pastor mudou. Quando era só a gente, eu servia. Agora chegou outras pessoas, ó, ele está me deixando. Não estou deixando de lado. É que você está tendo a sua oportunidade. Você tem uma oportunidade enquanto a nossa igreja é uma igreja que está sendo estruturada. E vou te falar um negócio aqui. Eu estou terminando, vou te falar um negócio aqui. Poucas igrejas, no tempo que a gente tem o que a gente tem. Todo mundo que chega aqui a primeira vez fica espantado, acha que nós somos congregação de uma outra igreja. Vocês são de uma outra igreja? Por quê? Porque nós já estamos bem estruturados, bem organizados. É claro que a gente não tem tudo que a gente quer. A gente tem um espaço bacana, tem uma coluna aqui no meio, a sala das crianças é pequena, mas não tem um gabinete, né? A gente não tem um espaço bacana e adequado ainda, mas Deus vai providenciar. E aí, irmãos, é aquela palavra de Juízes 9. Lembra a parábola de Juízes 9? Lembra de Juízes 9? Lembra não? Já preguei uma vez aqui, deu uma polêmica danada. A parábola do Jordão. As árvores foram até uma das outras pedindo para que alguém pudesse reinar. A oliveira não quis reinar, a videira não quis reinar. Sabe quem foi reinar sobre eles? O espinheiro. E aí eles não puderam reclamar, porque o espinheiro mandou cortar tudo e tacar fogo. Quer dizer, eles tiveram a oportunidade e não seguraram a oportunidade. Então, irmãos, um chamado maduro, ele tem a linguagem igual à linguagem do céu. Amém? Para finalizar, eu coloquei assim: apresente a vida. A responsabilidade de aceitar é de quem ouve. Meu papel aqui, terça, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite, é apresentar a vida. A responsabilidade de aceitar a vida é de quem ouve. Você vai convidar o seu amigo desviado. Você vai convidar o seu irmão que está fraco, a sua vizinha que está sem Jesus. Quem estiver aqui tem que apresentar a vida, tem que falar de Jesus. Agora,
Se essa pessoa vai aceitar Jesus, vai aceitar a palavra, não é com a gente. O nosso papel qual é? Lançar a semente. Lançar a semente. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Então, apresente a vida. E a responsabilidade de aceitar é de quem ouve. Faça a sua parte, eu vou encerrar agora. Faça a sua parte, porque a parte do Espírito Santo ele faz. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Faça a sua parte. Convide. Convide, insista. Quando você for um chato, quando você for um chato, fala a verdade. Te chamaram assim a primeira vez e você foi e aceitou? Não teve aquele camarada chato lá, vamos embora, Mateus, vamos na igreja. Pô, Jesus tem uma palavra para você, quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Não é assim? Aí ele falou, pô, que cara chato, meu irmão. Meu Deus do céu. Cara, para de falar com isso comigo, a gente vai se estressar aqui. Mas ele estava lançando a semente. Então cabe nós, irmãos, apresentar. Está com um coleguinha desviado, está com a amiga afastada. É hora da gente lançar a rede, irmão. Domingo é dia. Domingo é culto de celebração. Domingo é culto evangelístico, é para isso. É para lançar a semente, é para lançar a rede. Amém? Fique de pé, querido. Vamos orar ao Senhor. 9 horas. Pastor conseguiu conduzir até um horário legal. Nossas quartas-feiras vai ser assim, bem dinâmica, para a glória de Deus. E aí, irmão, cabe você chamar mais pessoas quarta-feira. Nós vamos encher esse lugar de vidas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou orando, irmão, para vir pessoas para ajudar a Carla na escola. Eu acho justo só ela ficar com as crianças. Tem que ter gente para ajudar. Amém? Tem que ter gente para vir ajudar a limpar a igreja. Reparou que a igreja está limpa, é sempre os mesmos. Deus tem que levantar pessoas aqui que eu não precise convocar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é o tempo do amadurecimento. Diga amém. Amém. Pai, graças nós te damos pelo grupo hoje. Graças nós te damos por essa palavra. Senhor, eu sei que está todo mundo cansado. Chegou do trabalho, é início de ano, trânsito, calor. Mas eu acredito que essa palavra foi no coração do teu filho, foi no coração da tua filha, Senhor. Testemunho de um chamado maduro. Essa é a palavra. Os teus filhos, Senhor, entendam que nós não podemos exercer aquilo que nós fomos comissionados, que aquilo que eu recebi precisa apontar Jesus. Nós precisamos nos alegrar no nosso serviço. Jesus precisa crescer na nossa vocação. Eu preciso diminuir para que Jesus apareça, né? Oh Deus, a minha linguagem precisa ser a linguagem do céu, e eu preciso apresentar a vida, Senhor. Toma, Senhor, nossa vida em tuas mãos, enche da tua graça, do teu favor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduza para a nossa casa também, nos dá uma boa noite de sono, e amanhã, Senhor, que possamos ter soluções, acordar cedo e trabalhar. Abençoa o nosso trabalho, Senhor. Nós queremos abençoar nossas empresas em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa noite? Quer entregar a vida para Jesus? Meu papel é apresentar a vida. Amém? Tem alguém aqui que quer se consertar com Jesus? Tem alguém aqui que não está vivendo uma vida como deveria e quer? É uma oportunidade. Amém? Ninguém? Todo mundo aqui já é crente? Amém. Glória a Deus. Vai que, né? Estenda sua mão assim, meu irmão. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, meu amado irmão, não somente hoje, mas até a volta de Jesus. Que ninguém diga amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora
Amém. Vai em paz, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.